na mesma história, né? As novas caras, porque assim, na mídia, eu era moleque, mas eu lembro como se fosse ontem, né? Aquele negócio de todo dia ter o dia inteiro falando sobre a mesma coisa, aí até hoje se fala, né? Mas eu achei interessante no documentário, principalmente, mostrar como era a vida do Alexandre antes, né, de separar, né, da mãe da Isabela, né? Eu achei muito interessante fazer esse caminho, se ele era um cara agressivo, se ele tinha queixa na polícia, se ele batia na mãe dela, se ele já teve alguma coisa de bater em mulher, enfim, esse caminho que você faz para tentar entender, né, alguém, né, que faz um crime tão bárbaro, né? E eu não lembrava também o caminho que se deu até chegar à condenação deles, né? Porque assim, eles tentaram de qualquer forma fazer com que não respingassem neles, né? E como que foi esse desafio? E se era um objetivo de vocês fugir do senso comum e trazer novas caras, né, para uma história que todo mundo praticamente já conhecia, né? E eu acho que vocês conseguiram algo novo, que foi mostrar outras facetas, né, de uma forma que não foi nem um pouco forçado, assim, te prende do começo ao fim, e fala assim, caraca, eu não tinha pensado nisso, caraca, tem isso aqui para pensar, e eu queria que você falasse sobre isso. Bom, vamos lá, né? Na questão do documentário, né, já tem alguma diferença entre ser filme e ser um longa-metragem e ser uma série. Numa série, por exemplo, você pode ir mais devagar, cabe mais coisa, você pode colocar até conteúdos que, digamos assim, não seriam tão assim decisivos, mas que em algum momento foram importantes, mas num longa você tem que descartar muita coisa de cara. Então, e num caso onde as pessoas, mesmo você que era jovem, tem uma lembrança, mesmo que seja uma lembrança assim parcial, misturada, antiga, você tem o seguinte: o documentário ele tem a função realmente de documentar, de contar aquela história, mas é uma forma de contar essa história. As pessoas têm todas elas um filme na cabeça delas. Eu acho que todo mundo tem direito de gostar, de não gostar, achar isso, aquilo outro, faz parte. Isso quando a gente lança um produto, é exatamente para você provocar nas pessoas questões, perguntas, respostas, o diabo que seja. Mas, obviamente, cada um também pode fazer o seu filme, pode fazer do seu jeito. Quando a gente escolheu fazer do jeito que a gente fez, algumas coisas a gente tem como, digamos assim, pressuposto, né? Eu, de todas as coisas que eu fiz, eu não fui com nenhum projeto sabendo exatamente o que eu queria, o que eu achava, até porque algumas histórias eu não conhecia. Eu não conhecia a história do Simonal, eu não conhecia tanto a vida do Chacrinha. Do Bussunda, sim, foi o mais diferente, porque o Bussunda realmente é uma coisa muito própria da minha vida também, da minha intimidade. Os outros não. Então, a primeira coisa é você procurar pessoas que vão contar essa história para você. Pessoas que têm alguma propriedade porque estavam lá, porque conhecem, porque estudaram, porque são testemunhas do diabo, e vão contar essa história para você. Então, essa arquitetura foi complicada, que a gente teve que chamar, por exemplo, convencer todo o time de profissionais, né? Peritos, policiais, promotor, juiz, que é todo mundo primeiro assim, por que eu vou me meter nesse negócio? Porque falar isso tudo de novo, porque não tem cachê, documentário, não são atores, não sei o quê, então falam no convencimento. Você tem que convencer, não, alguns a gente conseguiu, outros não. Né? Tentamos muito, foi muito árduo esse tipo de abordagem, é a primeira coisa. A segunda coisa, a partir disso, desse casting, vamos dizer, que você forma, você vai encontrando essa história através do que essas pessoas vão contando. Não adianta você ter já uma história. Não adianta, não é minha escolha não ter. Tem gente que tem. Já tem uma tese e vai procurar quem encaixa nessa tese, ou mesmo que não encaixe,
mantém a tese mesmo assim. O abraço tem uma causa, tem um propósito. O meu propósito é levar para o público histórias que eu acho que têm força o suficiente para atrair esse público, porque tiveram força suficiente para, sei lá, me mobilizar, e são muitos anos de trabalho que você se dedica a um negócio desse. Então você tem que ter uma confiança, digamos, que aquela história, aquela coisa tem um atrativo, ele começa te atraindo muito. Então, no caso ali, você tem algumas coisas que você tem que escolher. A gente teve de cara algumas coisas que apareceram na medida que a gente foi fazendo o filme. Primeiro foi a Ana Carolina, mãe, como um personagem que a gente viu de cara que ia ser uma coisa central. Não antes, não pensado isso antes, mas quando a gente foi filmar, a gente viu que ela teria uma presença dominante, como também a Dona Rosa, a Ilana, o Pagnão, vários personagens a gente viu que seriam, digamos assim, os condutores dessa história. A gente viu também que tinha uma coisa a mídia era um outro personagem muito forte nessa história, porque várias coisas foram pautadas pela mídia, várias coisas pautaram a mídia. Teve essa coisa que foi retroalimentada, teve um trabalho que tanto várias coisas eram vazadas para serem, né, alavancadas para mobilizar aquele envolvimento, aquela audiência que foi realmente nacional. E várias coisas desse caso, né, eles continuam sem resposta, porque por mais que você tenha uma certeza jurídica, uma convicção do resultado, várias coisas continuam meio sem explicação, principalmente o porquê. Por que aconteceu isso? Então você tem os mistérios das profundezas da alma humana, né? Muita gente falou aí, eu vi alguns comentários em rede social, essas coisas que mas tentaram humanizar os assassinos como se assassinatos e monstruosidades e qualquer coisa, tudo isso faz parte do ser humano, a invenção humana. Não é? As monstruosidades não são de animais fora os seres humanos. Então, você tem essa coisa que tudo isso pertence, né, à grande amplitude da alma humana, das belezas e das coisas divinais até as profundezas e os infernos de cada um. Então você tem ali uma coisa que você entende, no sentido, não entende não, você bota na caixa, algo aconteceu, que deu errado e cometeram aquela barbaridade. Mas você não consegue entender o porquê de cortar uma tela e jogar uma criança pela janela de um sexto andar, basicamente porque é a pior atitude que tanto um ladrão quanto qualquer homicida pode tomar, porque você se autoincrimina, e também porque você faz um estardalhaço, que é na medida que cai uma criança no solo, minutos depois tem dezenas de policiais tomando canto. Então, se você queria fazer uma coisa que mitigasse a cagada que você fez, você faz uma cagada muito maior do que isso. Isso também é uma coisa que é misteriosa, e só eles podem explicar, entendeu? O porquê de que faz uma coisa desse sentido. E você tinha outras situações, tanto como são várias, né? Como se fala, evidências que são estudadas e são contraditas, que num filme ficava complicado, porque só de coisas levadas para a perícia são mais de dúzia de coisas. Algumas são bem polêmicas, no sentido que você sente que foram forçado uma barra para se chegar no resultado, como, por exemplo, que a gente mostrou lá, o suposto agressão ainda no carro, o sangue, que nem se prova que é sangue, muito menos que não é feminino, é masculino, então não poderia ser da menina. Mas mesmo assim você tem outras tantas evidências que complicam em muito, né, a vida lá do casal, que você vê realmente ali que não tem como não ser eles. Mas eu acho que quando você faz um negócio dessa coisa, você não faz assim a história
de um crime ou a história de uma pessoa, você faz uma história. E uma história é exatamente coisas que você também deixa de fora. E você deixa de fora por uma questão de opinião sua, consciência sua, vontade sua, qualquer outra pessoa poderia fazer outras escolhas. Então, que as pessoas também têm algumas confusões quando assistem essas coisas dentro da vida real. Primeiro que um filme ele não é uma instância do judiciário. Ele não é um lugar nem de apelação, nem de revolução de um processo investigativo. Você não tem nem competência para isso. Você não tem conhecimento. Você não pode. Ah, não, a perícia não vale nada. Ou, não, não, quem é você? Entendeu? Você pode encontrar pessoas que digam isso de você, mas você não tem como. A não ser que você saiba de uma coisa que chegou a você e que ninguém sabe, que é um segredo, que, olha, tem um companheiro de cela que ouviu uma confissão. A gente foi atrás até dessas coisas e tudo que tinha nesse sentido estava muito mais perto da picaretagem do que do real, de alguém que queria dinheiro, mas que não conseguia comprovar nada do que falava. Então, isso também a gente pulou fora. A gente viu que tinha algumas camadas de discussão, além do crime em si e da questão da espetacularização, que é, por exemplo, a questão do direito de defesa, que você, independente do camarada ter feito ou não ter feito, ele tem o direito de se defender. E o pré-julgamento, quando você tem basicamente um linchamento midiático e da própria emoção da população, né, que não é só, vamos de novo, o ovo e a galinha, né, não é só a mídia que provoca uma comoção, é a comoção que provoca a mídia também. Tem uma coisa aí também que as pessoas não são só marionetes de coisas, as pessoas também demandam isso, pedem isso. Na verdade, as pessoas. Então, quando um programa de culinária fala de um assassinato de uma criança, é porque as pessoas só querem saber disso. Não é porque a mulher do programa de culinária não tem uma outra ideia, entendeu? Não tem uma receita para aquele dia, porque todo mundo só quer saber disso. Tudo Rafael Pestana, galera. Vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal. Gostou? Dá o like lá e tal.